E aí, amigos e amigas, muito frio no nosso Rio Grande do Sul. Neste 1º de junho de 2024, nós da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí estamos trazendo a vocês algumas das notícias desse dia. No futebol, as 3 equipes gaúchas disputaram a rodada do Brasileirão, embora tenham rodadas atrasadas. O Juventude foi ao Rio de Janeiro enfrentar o Fluminense e conseguiu um empate em 1-1. Já o Inter foi até o Mato Grosso e conseguiu uma vitória sofrida e apertada em 1-0. Já o Grêmio, jogando no Paraná, foi derrotado em 2-0 pelo Red Bull Bragantino. Dentre outras notícias, o governo federal já avalia uma autorização para voos comerciais no aeroporto de Torres. Já o Rio Grande do Sul tem 8 mortes confirmadas por leptospirose e outros 12 sob investigação. Sobre a guerra Israel e aquele grupo terrorista Hamas, o Netanyahu afirmou que não haverá cessar-fogo até que o Hamas seja destruído. Já o grupo terrorista Hamas elogiou mais uma vez o presidente Lula por críticas a Israel. E segundo uma notícia da Mônica Bergamo, Chico Buarque, Gilberto Gil, Wagner Moura e outros intelectuais pedem ao presidente Lula que rompa relações com Israel pela carnificina insuportável. Mas o presidente Lula já retirou o embaixador do Brasil em Israel. A embaixada lá está vazia. Já quanto à guerra Rússia e Ucrânia, segundo informações do lado russo, dizem que na Ucrânia 10.900 soldados ucranianos já foram eliminados numa semana. Também tem um serviço na Ucrânia de recrutadores. Inclusive são acompanhados por policiais em recrutar homens para que sejam treinados para irem ao fronte, lutar pela Ucrânia. Também está sendo aventada a possibilidade de mulheres presidiárias na Ucrânia serem recrutadas para lutarem pela Ucrânia. Quanto a homens, já a Rússia já tem isso aí, já tem presidiários que estão lutando na frente de batalha sob promessa de liberdade após o término da guerra, que não se sabe quando vai acabar. Já um correspondente da Globo, que reside nos Estados Unidos, o Guga Noblat, ele serviu de chacota nas redes sociais por ter dado uma notícia após a condenação do presidente Donald Trump, e que está em primeiro lugar nas pesquisas, e ele diz assim, defensor ferrenho do presidente Lula, quando candidato à presidência. E ele diz assim, eu não quero um condenado na presidência da República. Parece que a opinião dele mudou após a condenação de Donald Trump. Não se assemelha nada ao Brasil, mas ele é correspondente da Globo. Como se sabe, nas universidades federais sempre houveram críticas ao presidente Bolsonaro e muita força e muita campanha, principalmente na área do ensino, fizeram para que o presidente Lula fosse eleito. Mas agora vejam a notícia. O presidente Lula cortou 2,7 bilhões da educação. Mas parece que não foi bem o que esperavam, porque agora ao menos 54 universidades federais e 51 institutos federais estão em greve. Quem diz isso é o Globo, defensor do presidente Lula. Quanto às obras, o governo federal não retoma nenhuma das
3.783 obras de educação que estão paradas. Pela explicação, eles dizem que o Fundo de Desenvolvimento da Educação diz que a demora se deve porque o processo envolve várias etapas burocráticas e dependendo também da agilidade dos municípios, o que não acontece com o governo de São Paulo. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o presidente Lula assumiram na mesma data, mas as notícias são bem diferentes na área da educação. Na gestão do governo Tarcísio em São Paulo, o governo entrega 2 obras por dia em escolas estaduais e já investiu 846 milhões em obras e reformas e construções e já beneficiou com isso 562 mil alunos. Mas segundo o noticiário do Estadão, o presidente Lula diz que o grande problema do país é o povo brasileiro. Já uma pesquisa, essa divulgada pelo Antagonista, diz que a rejeição do governo Lula é maior que a aprovação. Já uma outra avaliação feita pelo O Poder sobre o Supremo Tribunal Federal, e os números foram esses. Sob o governo Lula, a avaliação positiva despenca de 31% para 14% a avaliação do conceito dos brasileiros quanto ao Supremo Tribunal Federal. Ainda segundo o Estadão, Tarcísio de Freitas recusou um convite do presidente Lula para dividir palanque em agendas em São Paulo para assinar ordem de serviço de reurbanização em Araraquara e também inaugurar obras. O Tarcísio, assim como o presidente Bolsonaro, atrai multidões, mas a recusa houve. Ainda agora, segundo o UOL, o Brasil é líder de casos de dengue mundial em 2024. É um número que nós não gostaríamos. Quem disse isso é a OMS e uma ameaça global. Mas, segundo também o Poder 360, o Brasil tem quase 90% dos casos de dengue do mundo em 2024, também dito pela OMS. Se fosse na gestão passada, quando a Covid abalava o mundo todo, os números aqui no Brasil, o culpado era o presidente Bolsonaro. Quanto à proibição da saidinha de preso aprovada pelo Congresso, a OAB já anunciou que vai acionar ao Supremo Tribunal Federal contra as saidinhas de preso. Já uma opinião do ministro André Mendonça, ele diz que essa lei deverá ser aplicada só aos novos casos, o que foi elogiado pela presidente do PT, a Gleisi Hoffmann. O presidente Lula foi condenado a pagar uma multa de R$ 41.740 à Prefeitura de São Bernardo dos Campos, lá em São Paulo, por ser condenado por infração ambiental no sítio Los Fubangos de sua propriedade. Esse processo é de 2017 e com isso encerra um processo de 4 anos e meio que já vinha se arrastando. E para terminar as notícias de hoje, segundo o Metrópole, o ministro Alexandre de Moraes mandou prender 2 irmãos por ameaças a ele e seus familiares. Mas diante da contestação da OAB, dizer que não seguiu o ordenamento jurídico, ele se disse impedido, mas mesmo assim manteve a prisão desses acusados. Essas são as nossas notícias e informações do dia de hoje. Opinião, deixamos com vocês. Se acharem por bem, se inscrevam no nosso canal. Nós temos edições
diárias no canal de Pepe Severo pelo YouTube.